João capítulo 8, verso 25, que diz assim: quem é você? Uma pergunta. Alguém pergunta para Jesus: quem és tu? Quem é você? Jesus, ele no meio daquela conversa, ele fala assim, Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser, ou seja, eu sou aquele que foi enviado do Pai. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio fazer a diferença, eu sou aquele que pode te dar vida, eu sou aquele que foi enviado para um propósito bem definido, eu sou a única chance de salvação para que você entenda, para que você viva. Simplesmente eu sou. Já dizia lá no Velho Testamento, alguém pergunta para Moisés: e aí, quem é ele? Diga que eu sou. Eu sou, te enviou. Ou seja, eu sou o enviado do Pai. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Quem és tu? Eu sou aquele que sempre afirmei ser. E Jesus, ele continua dizendo: eu tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não farei. Ele fala: eu poderia te julgar, mas eu não vou fazer isso. Na verdade, eu vou te dar uma chance, vou te dar uma opção. Eu vou te dar um caminho para você seguir. Ele fala: eu poderia te julgar, mas eu resolvi te amar. O único que poderia nos condenar resolveu nos amar. Aquele que poderia nos condenar resolveu morrer no nosso lugar. Ele diz assim: digo ao mundo apenas o que ouvi ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Jesus está dizendo assim, eu estou dizendo ao mundo, não são palavras minhas, mas são do meu Pai. Então eu ouvi isso, então agora eu libero para vocês aquilo que o Pai fala que é verdadeiro. Na conferência lá na Flórida, foi falado muito sobre esse assunto, e dizendo assim: não adianta eu ter as palavras certas, mas eu encontrar palavras verdadeiras. E as palavras certas podem me resolver um problema agora, mas as verdadeiras, elas ficam. Elas fazem a diferença, porque existe uma essência. Então, aquele que me enviou é verdadeiro. Verso 27 diz: ainda assim, não entenderam o que eles estavam falando a respeito do Pai. Ou seja, mesmo Jesus liberando uma palavra, e os discípulos e a multidão não entenderam que Jesus estava falando do Pai que tinha enviado o Filho, ou seja, Ele. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, apenas digo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me abandonou, pois sempre faço o que Ele agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Presta atenção nesse versículo. Muitos daqueles que ouviram o que Jesus estava pregando creram nele. Então notem que existe uma multidão e muitos creram. Se dizem que muitos creram, muitos também não creram, ou seja, não acreditaram. E aqueles que creram nele, dá uma olhada no verso 31. Jesus disse aos judeus que creram nele. Novamente uma frase que enfatiza o ato de crer naquilo que ele estava falando. Eu sou o enviado do Pai, eu faço aquilo que o meu Pai me enviou para fazer, Ele está comigo o tempo todo, porque eu faço aquilo que lhe agrada, ou seja, eu tenho intimidade com o meu Pai, Ele vive em mim, eu vivo nele, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquilo que Ele me enviou, ou seja, eu sou a testemunha viva dele aqui na terra. Eu vim por causa de um propósito bem definido, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Jesus pregando aos discípulos, a multidão que estava ali naquele lugar. E essa frase me chama a atenção, que diz: então aqueles que creram nele. Verso 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Ele está dizendo assim: olha, os discípulos são aqueles que me obedecem, aqueles que ficam nos meus ensinamentos. E aí tem um texto incrível que todo mundo sabe, até o Bolsonaro. Ele fala: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
E conhecerão a verdade vos libertará. Só que ele está dizendo que vocês vão conhecer a verdade vai vos libertar para aqueles que creram nele. Porque aqueles que não creram, a verdade não é verdade. Se torna uma verdade relativa, se torna uma verdade que não é verdade para eles. Então não basta apenas ter uma verdade, eu preciso crer na verdade. Então quando eu creio nas palavras de Jesus, quando eu creio no Cristo, quando eu creio que Ele está no Pai e o Pai está nele, quando eu creio que Ele é enviado do Pai, quando eu creio que Ele veio para me dar vida, então essa verdade, eu vou crer na verdade e essa verdade vai me libertar. Porque essa verdade é uma verdade para mim. E ela precisa ser uma verdade para você. Isso passa o quê? De uma experiência pessoal. Então libertação não é para incrédulo, libertação é para aqueles que creram nele. Porque ele fala assim, olha, quando vocês me obedecerem os meus ensinamentos, no verso 31, quando vocês se tornarem fiéis e permanecerem fiéis nos meus ensinamentos, aí vocês se tornam meus discípulos, para aqueles que creram nele. Ou seja, que a verdade bíblica seja verdade para eles. E aí eles argumentam que eles são descendentes de Abraão, ou seja, eles colocam aqui a religiosidade em foco. Eles colocam a tradição em foco. Tradição não muda a vida de ninguém. Fala para o teu irmão, a tradição não muda a vida de ninguém. Quem vive na tradição não tem transformação, apenas foi ensinado a fazer aquilo porque o pai fez, porque a mãe fez, porque o pastor fez, porque o fulano falou, porque o avô fez, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso aí não muda nada, o que muda é a verdade. Eles dizem assim, olha, mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, e o que quer dizer com vocês são libertos? Tem gente que fala que, eu já estou na igreja, eu sou crente e eu não preciso de libertação. Quem sabe você vai sair daqui dessa manhã dizendo que quem precisa de libertação é você. Porque a libertação não é para incrédulo, porque eles já estão condenados, eles não creem em nada. A libertação é para quem? É para os que creram. A libertação era para os crentes. E Jesus está dizendo assim, o que vocês querem dizer que vocês serão libertos? Ou seja, o pessoal, né, os judeus, os descendentes de Abraão, eles estão ali, né, com aquela tradição nas costas, né, debaixo do braço. Eles dizem assim, você quer dizer que nós seremos libertos? E Jesus responde, eu lhes digo a verdade, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Se nós continuamos pecadores, nós continuamos escravos do pecado. E o escravo não é membro nem permanece na família, mas sim filho da parte da família, para sempre. Portanto, mas o filho sim, filho da família. Portanto, se o filho vos libertar, no verso 36, né, a gente sempre fala o verso 32 e 36 juntos, pois se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente sereis livres, vocês serão livres. Por quê? Porque essa libertação passa pelo filho. Essa libertação passa por um encontro com Cristo. Essa libertação passa por uma experiência com Deus. Uma experiência de ser tocado. Uma mudança que vem de dentro para fora. Uma mudança a qual eu não posso gerar para o lado de fora. Eu posso mudar a roupa de alguém, mas dá 3 meses, a pessoa volta de novo ao que era. Então eu não vou mudar o comportamento de ninguém. Eu preciso o quê? Tocar na essência, ou seja, a mudança de dentro para fora, porque se o Filho vos libertar, ou seja, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Está falando o quê? De uma libertação. Está falando o quê? De algo que pode ser tocado. Eu não estou falando de um culto de libertação, onde que vem aqui a gente expulsa demônio, né? Acontecia muito tempo atrás, acontecia. Não, eu estou falando de um entendimento que você tem hoje, a qual vocês realmente é tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a qual o Espírito Santo te leva a um lugar dizendo assim, eu preciso de libertação. Em áreas das nossas vidas nós precisamos de libertação. A gente não está pronto. A gente é melhor do que a gente era, né? Olha para trás aí, olha melhor que era. Quando eu vejo
né, algumas coisas assim no nosso meio, quando eu vejo irmãos, inclusive eu olho para mim mesmo. Né? Libertação, né? Quando a gente olha para alguns irmãos, a gente descobre que as pessoas são livres ou estão tentando ser livres. E a libertação, ela ocorre a cada dia. Sempre eu digo aqui na igreja, quando você vem para o culto, traga algo seu e pega algo dele e leva embora. Vem para o culto fala de entrega, o culto fala de morte, o culto fala de cruz. Culto de ceia é assim, um culto a qual você vem, entrega algo seu e pega algo dele e vai. Traga algo material e leve algo espiritual. Traga algo natural e leve algo espiritual. Se entregue. O culto fala de entrega. O culto fala de renúncia, o culto fala de cruz. E eu preciso passar pela cruz. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, você precisa passar pela cruz. Ajuda a pregar. Você precisa passar pela cruz. Se você não passar pela cruz, esse evangelho que você está vivendo, eu não sei se é o evangelho genuíno de Cristo. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o evangelho de Cristo. Por quê? Jesus está ensinando aqui, esse discipulado é para os que creram nele. É para aqueles que creram no Cristo, é para aqueles que entenderam que ele é enviado do Pai. É para aqueles que entenderam que ele era o Messias prometido. Eu estou falando, gente, de um tempo. Para nós hoje é fácil entender isso. 2000 e poucos anos atrás. Já passou, já tem a Bíblia. Já tem os escritos de Paulo que tira o véu, né, dos nossos olhos e nos faz enxergar coisas que esse pessoal aqui não sabia. Quando eu estou falando que creram em Cristo, estou falando que creram num homem. Crer em alguém que fala assim, eu sou o filho de Deus. E aí olha para aquele homem, ele era diferente e tal, mas imagina, o cara veio de uma tradição. Ele veio ensinado a vida inteira na Torá, que o Messias viria assim, 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 assado e tal, e agora chega alguém e fala, eu sou o Cristo. Será? Eu estou falando de um tempo que alguém que veio para mudar a história, para mudar o calendário, alguém que veio para mudar uma conjuntura, para ser uma contradição no meio da tradição dos judeus. Então assim, não é tão fácil, a gente fala, os caras estão errados, os caras, hoje é fácil falar, mas imagina se você naquele lugar. Ele está falando de alguém que tem que crer numa pessoa, e é claro que aquele é o enviado de Deus, mas para nós hoje é fácil, imagine no dia a dia lá. E Jesus libera pérolas para nós. E essa pérola, ela muda a vida hoje de pessoas. E o que essa pérola faz? Ela fala assim, que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 14, verso 6, um texto que eu amo, João está liberando uma palavra que corrobora com isso que a gente está pregando. Está falando de uma libertação, porque ele fala assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele está dizendo assim, olha, eu sou um caminho que te leva a uma verdade e através dessa verdade te leva a uma vida. Por isso que no texto de João 8,36 ele fala, se o Filho vos libertar, porque a verdadeira mudança, a verdadeira vida só está no Cristo. Não está em outro lugar qualquer, não está e não deve estar. Então quando eu vejo isso, eu entendo que eu preciso entender essa verdade para mim viver entrei no caminho que leva a uma verdade que me leva a uma vida. Porque eu conheci o Cristo e agora o Cristo precisa viver em mim. Ele precisa morar em mim para que eu tenha minhas experiências com Deus. E eu não estou dizendo apenas uma visita que eu faço na igreja no domingo. É muito bom ter vocês aqui, mas para quem conhece um caminho que foi trazido, né? Foi os laços de amor te trouxe para esse caminho. Você não queria ir, mas você não estava querendo direito, né? Porque a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas os laços de amor, as cordas de amor te trouxeram por esse caminho e você foi meio que puxado. Quem sabe o seu esposo te trouxe, quem sabe sua esposa, quem sabe os seus filhos, eu não sei qual foi a alavanca que Deus usou, mas você veio meio que
arrastado e veio. E aí você então encontra uma verdade. E aquela verdade, ela precisa se tornar verdade para você, porque se ela não se tornar verdade, ela é apenas mais uma verdade que está por aí. Então quando você encontra essa verdade, e essa verdade te leva a uma vida, e aí você fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que nós possamos ser livres, nós precisamos crer no Cristo. Passar pela cruz, crer no Cristo e entender o que Deus está falando, está fazendo no nosso meio e é em nós. Não aquilo que eu estou recebendo, mas aquilo que eu estou me tornando. Estou me tornando alguém em Cristo, porque eu carrego Cristo, porque o Cristo agora ele habita em mim através do Espírito Santo, porque eu encontrei o caminho e eu encontrei a verdade que me levou a uma vida e agora eu tenho vida em Cristo e essa vida faz com que eu exale vida para outras pessoas e quando eu exalo vida para as pessoas acontece o que aconteceu hoje aqui. Alguém sendo inspirado pelo Espírito Santo faz um desafio e alguém crê e alguém intercede. E é isso onde que Deus trabalha. Ele trabalha no meio da igreja, num círculo entre pessoas, ajudando pessoas a trazer para Cristo. Qual que é o nosso objetivo? É que você tenha vida e vida em abundante. Essa vida abundante na verdade. Então assim, quando você tem vida em Cristo, isto faz com que você entenda viver tudo isso. Às vezes as dificuldades só é o processo ao qual Deus te colocou para que você viva. Já dizia o apóstolo Rafael Conrado, não chame de luta o processo ao qual Deus te faz você andar nele. E a gente fala, estou na luta, estou na prova. Não, é um processo que Deus te colocou aí para que você cresça, para que você entenda, para que você se entregue, para que você reconheça que tudo vem dele, tudo passa por ele, tudo volta para ele. É apenas a didática de Deus, é a maneira de Deus trabalhar em nós. E glória a Deus por isso, porque o amor de Deus foi tão grande que ele te fez, permitiu você participar, viver tudo isso que você está vivendo, para que o nome dele seja glorificado na tua vida e você reconheça, Senhor, não tem como viver sem ti. Não tem como mais viver sem ti. E isso passa por decisões pessoais. E essas decisões pessoais de entender aquilo que eu estou ministrando hoje. Teve 2 homens na Bíblia que tiveram 2 decisões que um tanto quanto curiosas. Mas eles estavam num lugar preparado. Eles estavam num lugar propício. Ou quem sabe não tinha muita chance, não tinha muita opção. E às vezes nós nos encontramos nesse lugar sem opção. E a gente precisa decidir. Ou entender o reino ou não. Ou murmurar a respeito daquilo que está acontecendo ou se entregar. E se você abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 23, verso 35, Jesus está na cruz e tem 2 caras, um do lado dele. Jesus está na cruz. Existem 2 ladrões que estão ali com Jesus, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E as pessoas passam zombando de Jesus e dos ladrões. E no verso 34, Jesus, ele pede perdão ao Pai, porque aqueles que estavam crucificando Jesus não estavam sabendo o que estava acontecendo. E Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E os soldados começam a tirar sortes para dividir entre si as suas roupas, se cumprindo o que estava escrito lá no Salmo 22. Se você ler o Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, são salmos messiânicos. Salmo 22, Jesus está nesse lugar aqui na cruz. Se você ler o Salmo 22, o Salmo começa assim, Deus meu, por que me desamparastes? Mas se você ler o Salmo 22, foi Davi que escreveu há 1000 anos antes. E as mesmas palavras de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? E aí você vai ver no Salmo 22 que eles estão tirando sorte das vestes de Jesus, ou seja, Jesus na cruz. Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala, deitar-me faz verdejantes, leva-me a passos verdejantes, guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. E o Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam.
Ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos teus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E aí o salmo termina: que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, Salmo 23, ele está num lugar de morte. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Pai está com ele. Ele fala: me leva a águas verdejantes, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que a bondade e misericórdia me sigam. E Jesus diz assim: prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Jesus está dizendo assim: olha, eu quero servir os meus inimigos, eu quero abençoar os meus inimigos, assim como eu me ensinei lá em João capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha: abençoe os vossos inimigos, abençoe aqueles que perseguem. Na verdade, nós somos abençoados por abençoar aqueles que nos perseguem. Ah, você não está entendendo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que Jesus veio propor, um reino que não é deste mundo, um reino que é eterno, um reino que só quem conheceu a verdade, um reino que só conheceu o Cristo, um reino a qual aquele que nasceu de novo pode viver. Abençoar os que perseguem, abençoar aqueles que o maldizem, preparar uma mesa perante meus inimigos, dizendo assim: eu estou aqui, eu venci, vocês perderam. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo assim: deixa eu servir os meus inimigos, senta essa galera aí, deixa eu servir eles, deixa eu abençoar eles, deixa eu abrir mão do meu direito. Não, eu não tenho direito. Quem está no reino não tem direito. Quem está no reino, quem entendeu o reino, abriu mão do direito. Quem está no reino paga a conta. O filho mais velho paga a conta. O filho mais velho é dizimista. O filho mais velho, ele faz o que tem que fazer. O filho mais velho chega mais cedo. O filho mais velho pega bronca. O pai dá direção aos filhos. Sim, o reino é assim: aquele que está forte, a Bíblia fala: cuide para que não caia. Mas aquele que está forte é o que é o mais fraco. Aquele que está chorando é o que está rindo. Aquele que tem, não, aquele que não tem, porque a dependência dele não está naquilo que ele tem, naquilo que ele é, naquilo que ele faz. A dependência dele está em Deus, que criou todas as coisas. O Deus eterno é o Deus provedor da vida dele. Esse fala de reino. E esses caras aqui estão lá na cruz, e um está blasfemando contra Cristo, e o outro está dizendo: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, quando entrares no teu paraíso. Só terminando o raciocínio do Salmo 23, Jesus, ele leva cativo o cativeiro, e a Bíblia fala em Efésios 4, que ele dá dons aos homens. Então ele pega a casinha, ou seja, ele pega aquele lugar, ele pega o inferno, na verdade o Hades ali, ele pega aquele lugar e leva para si. E então ele liberta os cativos, se liberta, ele dá dons aos homens depois disso. E aí quando Davi escreve o Salmo 24, Jesus ressuscitado entrando no céu, ele fala: levantai-vos as portas das vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Mas antes, no começo do Salmo 24, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele pergunta: quem vai subir nesse lugar? Quem vai permanecer nesse lugar? Uma coisa é eu subir lá, Ricardo, outra coisa é eu permanecer lá. Uma coisa é eu ter uma experiência com Deus, outra coisa é eu querer ficar lá, permanecer. Porque a Bíblia fala: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E o salmista responde: aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem julga dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção do Deus da sua salvação. No verso 6 do Salmo 24, ele diz assim: tal é a geração do Deus de Jacó. Qual é a geração? É a nossa, é a sua. A geração do Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? Porque Jacó foi um cara que era suplantador, um cara que queria aquilo que o irmão tinha. É um cara que cobiça as coisas dos outros, é um cara que queria ser quem ele não era. E se você prestar atenção, a gente não está muito longe de ser Jacó, né? A gente, na época das redes sociais, a gente quer viver a vida dos outros. Ninguém quer
Aliás, todo mundo quer alguma coisa. E quando Jacó, ele foi transformado, ele passou de Jacó para Israel. Deus mudou a estrutura, Deus mudou a essência, porque ele teve uma experiência genuína com Deus quando ele passa o Val de Jaboque. E quando ele passa o Val de Jaboque, ele é transformado, porque ele quis transformação, ele esperou por transformação, ele teve sede de transformação. Deus pergunta para ele, o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele fala, meu nome é Jacó. Mas é claro, pastor, que é Jacó. Não, mas o pai dele perguntou para ele, o Isaac, quem está aí? Quando ele foi enganar o irmão, e o pai dele, tem certeza que é Jacó, que é Esaú? Falou assim, não, é Esaú, seu filho mais velho. Aí Isaac olha para ele e diz assim, olha, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas já que você está falando que você é Esaú, então eu vou abençoar. E aí ele toma direito de primogenitura. Só que passou 20 anos, ele sofreu, ele teve experiências com Deus, ele teve sua vida mudada. Quando Deus fala assim, quem está aí? Qual o seu nome? Você acha que o anjo não sabia qual era o nome dele? Só que ele queria ouvir da boca dele, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Aí fala assim, Jacó, porque você diz que o teu nome é Jacó. Eu vi a intenção no teu coração de querer mudança, de ser transformado. É a partir do momento que o teu nome é Jacó e você sabe que você precisa de transformação, você sabe que você precisa de conhecer o Cristo, você sabe que você precisa de uma intervenção divina, você reconhece o teu pecado, você reconhece a soberania de Deus. Teu nome hoje vai ser Israel. O que Jacó não sabia é que Deus tinha escrito que Jacó seria Israel e não Esaú seria Israel. Então, tudo que Jacó queria era ser Esaú, mas é muito melhor ser Israel do que Esaú. Israel é uma nação, e a Bíblia fala que através de Israel ele se torna pai de uma grande nação. Então vem as 12 tribos de Israel, que era Jacó. Então Jesus veio disso, ele não veio de uma genealogia perfeita, Jesus veio de uma genealogia transformada. E a gente quer uma genealogia perfeita. A gente quer pessoas, não, a gente precisa ser transformado. Porque alguém conheceu uma verdade que me leva à vida. Porque entrou por um caminho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que eu estou pregando nessa manhã, uma verdade que te liberta, uma verdade que transforma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tudo passa pelo Filho. O Filho precisa ser formado em você. Vira a pessoa que está do lado e diga assim, o Filho, o Cristo, precisa ser formado em você. E diga mais, você não tem outra opção. Perdeu, já era. Já está perdido em Cristo. Prefiro estar perdido em Cristo do que achar em outro lugar. É desse jeito. Um ladrão diz assim, você salvou a muitos, por que não desce da cruz e salva você e a nós? Ele estava murmurando. A gente briga com o ladrão. A gente fala porque a gente sabe que ele foi condenado. Se você estivesse no lugar desse ladrão, visse Jesus do lado dele, o que você ia falar para ele? Senhor, lembra de mim? Ou você ia falar igual o ladrão lá? Desce daí, você é o Filho de Deus, então salva você e salva nós. Qual lado você estaria? Hoje você sabe. É fácil. Se você estivesse no lugar desse cara, você ia condenar Deus? Você ia perguntar, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Quem sabe essa semana você perguntou para Deus, Senhor, por que comigo? Por que eu?
Essa semana venderam a igreja lá, que nós estamos morando na casa. Viram alguns dias pra gente sair de lá. Aí eu fiz igual esse ladrão. Senhor, por que eu? Aí eu estou fazendo a mensagem. O Espírito Santo não perde a viagem. Estou pregando para mim, né? Se não estou pregando para você. Probleminha, eu tenho 45 dias para sair da casa. Aí o Espírito Santo falou, você tem 45 dias, uau. Por que eu? Por que as coisas são mais difíceis para mim? Por que eu tento fazer as coisas e não consigo? Agora que eu achei que eu estava estabilizado. Sabe de nada, inocente. Estou igual esse ladrão. Desce da cruz, Jesus. Salva você. E salva nós também. Desce. O que Jesus fez? Jesus não falou nada para esse cara. Porque o outro cara falou do reino para ele. Senhor, nós merecemos estar aqui. Mas o Senhor não fez nada. Então faz o seguinte, lembra-te de mim. Ele não perguntou assim, Senhor me salva. Ele falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino, paraíso, reino. Ele está dizendo assim, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer, eu abro mão daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo. Eu me curvo ao Senhor, ao teu reino. E a gente ora, Senhor, faça a sua vontade. Nós oramos a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente ora, a gente é perito em orar, a gente sabe. Venha o teu reino. Quando você fala assim, venha o teu reino, você está dizendo assim, Senhor, faça a sua vontade. Quando eu falo, venha o teu reino, Senhor, eu estou dizendo assim, Senhor, eu atraio o teu reino para a terra. Eu atraio o teu governo para a terra. Quando eu oro, venha o teu reino, eu atraio o teu governo. Você está dizendo, eu me submeto ao teu governo. Só que antes de você submeter ao governo dele, você precisa abrir mão do teu reino, do teu governo, da tua vontade. Porque quando um reino reina, o outro desaparece. Notem que não é apenas trazer um reino de Deus para a terra, mas é se submeter ao reino de Deus. Mas o problema não é se submeter ao reino de Deus. O problema é abrir mão do meu reino pessoal, da minha vontade pessoal. E a gente tem muitas desculpas. Eu preciso pagar a conta. Eu tenho uma agenda que não cabe nada mais. Eu tenho minhas vontades, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho isso. E a gente tem inúmeras desculpas. Só que a gente não abre mão da nossa agenda, a gente não abre mão do reino, a gente não abre mão do dinheiro que você ganha, você não abre mão do teu conforto, você não abre mão de nada. Por quê? Porque está tudo no teu governo. Está tudo debaixo da tua vontade, está tudo debaixo dos teus conceitos, preceitos, valores. E quando você diz assim, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O texto está dizendo assim, a mesma vontade que é feita no céu, que seja feita na terra. Você acha que os seres angelicais têm alguma chance de ter alguma vontade no céu depois que o diabo pecou lá? Eles abriram mão do livre-arbítrio deles. Pensou nisso, Ricardo? Você acha que no céu alguém faz a vontade? Ou é a vontade de Deus? Você acha que alguém não submete à vontade de Deus Pai? Porque o único que tentou não submeter à vontade de Deus Pai foi tirado de lá. Foi expulso do céu, porque quis fazer a vontade dele. E quando você faz sua vontade, nada mais, nada menos, você está fazendo a vontade de quem? Do inimigo das nossas almas. Ele não quer que você deixe de vir para a igreja. Não, ele quer que você venha, mas ele quer que você faça a sua vontade. Então não basta sair da igreja para ficar desviado. Não, é só você fazer a tua vontade, você já está fora. Quando eu falo de reino de Deus é pesado, por quê? Porque é muito fácil de pregar. Agora fazer, viver tudo isso, e a Bíblia está dizendo o quê? Aqueles que permanecerem fiéis à minha palavra, aos meus ensinamentos, ao meu reino, esses são meus discípulos. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é para aqueles que creram nele. E o texto do verso 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus olha para o ladrão que está ao lado direito. E Jesus não gosta muito da esquerda.
Fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus conversa com aquele que falou de reino, de submeter ao reino dele, ao governo dele. Jesus dá moral, Jesus olha, Jesus se compadece, Jesus traz para perto aqueles que decidem entrar no reino dele, fazer a vontade dele. Então precisa de uma entrega. Eu acho que esse camarada aqui não tinha muita opção. Aí você acha que você tem, né? Acho que você tem alguma opção de fazer a sua vontade. Essa mensagem aqui, se você entender ela, vai mudar a tua vida. Se você não entender ela hoje, você vai ter que entender ela daqui a 1 ano. Se você não entender ela daqui a 1 ano, você vai ter que entender ela daqui a 5 anos. Se você não entender ela daqui a 5 anos, você vai entender ela daqui a 10 anos. É a mesma coisa, não muda nada. É você que não entendeu. E o tempo passou, você envelheceu, perdeu os cabelos. Apesar que tem uns aí que já não tem mais. Não adianta você fazer botox, porque só 6 meses, depois você vai ter que ir de novo. A mensagem continua a mesma, de entrega, de renúncia, e você vai ter que entender e se submeter ao reino dele. Você não tem opção, perdeu. Igual diz Não falei, foi você que falou. Eu ia falar, igual o ministro lá, veio aqui, perdeu. Já era. Você não tem opção. Ou você se entrega, ou você se entrega. Ou você se submete ao reino dele, ou você se submete, porque se você não se submeter a ele, você não tem parte com ele. E não adianta viver uma vida mais ou menos. Não, Deus está me chamando para um nível diferente. Deus está nos chamando para viver uma vida diferente. Bem, vamos colocar de pé, vamos orar. Estou feliz por essa mensagem, aquilo que Deus nos deu hoje. Tinha preparado uma mensagem, mas acabou que mudou aqui as coisas e deixa assim, né? Que essa palavra entre no seu coração. O grupo de louvor pode chegar. Que essa mensagem te liberte. Que você decida a não murmurar de uma situação, mas que você decida a se transformar. Porque você conhece uma verdade. E quando se fala de reino de Deus, fala para aqueles que nasceram de novo. E fala para aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então a libertação é para você. Nós precisamos nos libertar a cada dia, melhorar. A santificação é para crente. Então aquilo que nós entendemos ontem, hoje é preciso entender algo melhor. Fazer com que essa palavra seja praticada a partir do momento que eu tenho uma verdade, que eu vivo ela. Uma vez que a verdade é liberada no meu coração através do Espírito, é revelado algo para mim, eu preciso andar por ele, por esse caminho. Amém? Eu quero orar por você, você que precisa dessa oração, e a gente vai passar para a segunda parte do culto, segundo, terceiro, não sei, já estamos fazendo muita coisa hoje aqui. Pode chamar as crianças, fazendo favor. Quero orar por você, para que essa verdade entre no seu coração. Que você entenda que você precisa dela, dessa libertação a qual nós ministramos hoje aqui. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém?